Olá, meu nome é Danilo Vieira Lemos, sou estudante do curso Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Eu vou dar início nesse momento à minha apresentação do trabalho Atividade Integradora Comum 1, Introdução à Pesquisa. Esse trabalho ele consiste na criação de um mapa conceitual que vai me auxiliar a organizar as ideias de uma pesquisa em cima de um tema principal. O tema que eu escolhi para ser o ponto de partida da minha pesquisa foi exercício físico e a saúde mental. Esse tema ele não foi escolhido por acaso, visto que a saúde mental foi minha porta de entrada para uma vida mais ativa, né? O meu histórico depressivo e ansioso me fez necessário auxiliar a atividade física ao tratamento com medicamentos. A rotina na academia, juntamente com o convívio com profissionais, me fizeram ter interesse na área da educação física. Então, tendo isso em vista, o termo exercício físico e saúde mental vão servir como alicerce para essa minha pesquisa e para toda a construção do meu mapa conceitual. Nessa imagem central do mapa conceitual, nós encontramos dois termos, né? E nós vamos começar agora a falar sobre um, que é a saúde mental, né? Esse termo, ele nunca foi tão debatido como é debatido atualmente, certo? Mas como que a gente pode falar de maneira resumida o que é depressão e o que é ansiedade? Bom, ansiedade e depressão são distúrbios mentais que ocorrem através de um conflito interno e que causa uma alteração bioquímica, certo? Mas essa alteração bioquímica, ela vai alterar o humor da pessoa, né? Ela vai promover uma tristeza profunda, um sentimento de dor, ela vai ter uma autoestima baixa, uma pessoa que está com esse problema, ela vai ter uma autoestima baixa, vai ter uma angústia, distúrbio do sono, né? Ou a pessoa vai dormir demais, ou a pessoa vai ter insônia, vai ter crise de apetite, ou a pessoa vai ficar sem apetite, ou vai comer demais, ou ela vai emagrecer, ou ela vai engordar, crise de choro e até uma falta de concentração, né, nas execução das tarefas diárias, né? Fazer as tarefas diárias se torna algo difícil para uma pessoa que está passando por um quadro depressivo ou um quadro ansioso. Quando falamos e relacionamos a ansiedade e a depressão com alterações bioquímicas, estamos falando principalmente da atuação dos neurotransmissores. Mas o que são neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias sintetizadas pelos neurônios, né? Neurônios são células do sistema nervoso. E como esses neurotransmissores estão relacionados com ansiedade e depressão? Bem, quando se tem uma falha nesses neurotransmissores, ele pode interferir diretamente na produção de níveis de substâncias como a dopamina, né? Os níveis de dopamina está relacionada diretamente com alterações do humor, como a ansiedade, a depressão, distúrbio do sono, tristeza e muitos outros que já mencionei anteriormente. Nesse contexto, entra em cena o segundo pilar da imagem central do nosso mapa conceitual, que é o exercício físico. O exercício físico, ele tem a capacidade de estimular, de regular, estabilizar a produção de neurotransmissores, que está relacionado ao humor, como por exemplo a dopamina e também a noradrenalina. A noradrenalina, ela é capaz de dar um sentimento de prazer, de alegria, e também nos prepara ao corpo uma ação, né? E quando ela está muito alta, quando a noradrenalina está muito alta, ela pode desencadear o que? A ansiedade. Por isso que exercícios físicos são bons, porque além de estimular a produção, ele estabiliza, né? Ele não deixa nem ficar muito alto, nem muito baixo, ele deixa estabilizado, né? Por isso que é bom. O exercício físico, ele auxilia nessa estabilização do humor. Outro responsável pelo bem-estar do praticante de atividade física, né, do exercício físico, é a endorfina. A endorfina, ela dá uma sensação de prazer, de alívio da dor, né, a todos que praticam algum tipo de exercício físico. Quando a gente fala em atividade física, a gente se refere ao movimento corporal, como por exemplo, andar, correr, saltar,
lançar. Tudo isso é definido como que? Atividade física, né? O movimento corporal. Porém, no pilar da imagem central do meu mapa conceitual, eu estou focando a minha pesquisa no exercício físico. Mas qual é a diferença do exercício físico para essa atividade, né, atividade física? O exercício físico, ele é uma atividade sistematizada, planejada, com série de repetições, tempo determinado, com um objetivo específico. O exercício físico, ele é capaz de promover o aumento das capacidades físicas, como aumento da massa muscular, aumenta a eficiência cardiovascular e melhora o sistema imunológico, né? Tudo isso quando é praticado de maneira regular. Um exemplo é a musculação, né? A musculação é um exercício físico porque abrange todos esses aspectos, certo? Quando falamos em exercício físico, é bom destacar a importância de sempre estar acompanhado de um profissional credenciado e capacitado para te ajudar a alcançar os objetivos, proporcionando assim um excelente efeito terapêutico. Assim, abrimos o primeiro eixo do meu mapa conceitual, que é o profissional da área. E o profissional da área relacionado à musculação é o personal trainer. Para me ajudar na compreensão da importância do papel do profissional, eu convidei a personal trainer Michele Goulart para uma entrevista. A Michele Goulart, ela é bacharelado em educação física, já tem 3 anos de formação e ela é especialista em hipertrofia, treinamento feminino, periodização, biomecânica e reabilitação músculo-esquelético. Eu abro esse eixo então fazendo uma pergunta relacionada à visão que ela tinha, à expectativa que ela tinha sobre a profissão da educação física quando ela se formou. Eu fiz a pergunta: quando você se formou, qual eram as suas expectativas em relação à sua profissão? E a Michele me responde: quando me formei, minhas expectativas estavam em mudar a vida das pessoas através da musculação. Sempre tive uma vontade enorme de trabalhar com idosos e sujeitos não treinados. Tema este do meu trabalho de conclusão do curso, com nota máxima e indicação para a publicação do artigo: os benefícios do treinamento resistido para idosos não treinados. Ela ainda continua: minhas ambições sempre foram e continuam sendo por conhecimento. Nunca paro e nunca parei de estudar, porque justamente aí é que estão minhas preocupações: ser uma profissional exímia, com conhecimento, autoridade e digna de confiança. Então ela deixa claro que quando ela se formou, a ambição que ela tinha era de que mudar a vida das pessoas através da musculação, né? E ela tinha o objetivo de trabalhar com o quê? Com idosos e pessoas não treinadas. E a ambição que ela tinha era o quê? Aumentar sempre o seu conhecimento, né? E estudar para qual finalidade? Ser uma profissional exímia, né? Com conhecimento, autoridade, digna de confiança. Então essa foi a resposta que ela me deu a essa pergunta. A minha entrevista fazendo essa pergunta: atualmente, como é o perfil dos seus alunos e sobre a saúde mental, que experiência você pode compartilhar? O objetivo dessa pergunta era saber se a visão dela mudou ao longo desse tempo, né, desses 3 anos de formada, né? E como é a relação dela com pessoas que passam por esse quadro de ansiedade e depressão. E ela me responde: nos últimos meses, meu público de trabalho vem mudando. Ou pelo menos é algo que eu jamais pensei em trabalhar. Mulheres portadoras de lipedema. Após meu diagnóstico como uma portadora de lipedema, decidi mergulhar no assunto e me tornar uma profissional a quem essas mulheres podem recorrer. Para quem não sabe, pessoal, lipedema é um excesso de gordura nas pernas, né, e no glúteos,
e que a pessoa que tem esse problema, quando ela fica em pé, ela fica inchada, sente dor, né? É algo assim que é complicado para quem tem, certo? Então, ela já responde aqui que o público dela já mudou, né? Ela conheceu novas pessoas através de um diagnóstico dela, né? E dessa forma, o alvo dela mudou, certo? E ela continua, tá? No princípio, na maioria das vezes, o idoso busca atividade física por indicação médica. Eles iniciam na busca por melhora da qualidade de vida, da saúde física, da locomoção, da autonomia para realizar suas atividades diárias. Mas o que eles não imaginam é que o exercício físico tem um grande impacto na saúde mental, na prevenção de doenças como Alzheimer, Parkinson, na autoestima, na vitalidade e na disposição mental. A gente sabe que uma das pessoas no público que é afetado pela ansiedade e depressão são as pessoas idosas, né? Elas vão chegando a uma certa idade, de acordo com sua disposição, elas ficam mais depressivas, né? E como a atividade física devolve para elas essa capacidade de se mexer, se mover, fazer as coisas diárias, isso aumenta a sua autoestima, né? Isso aumenta a sua sensação de bem-estar e felicidade, certo? Então, o que a gente pode destacar da segunda pergunta da Michelle é o seguinte: é que a visão dela de público não é que mudou completamente, mas pela sua experiência, ela abriu novos leques, né? Novo público, né? Que são essas mulheres que sofrem de lipedema, certo? Por causa de uma característica pessoal dela, ela mudou. O que eu trago isso para mim? Hoje, meu objetivo é trabalhar com pessoas ansiosas e depressivas, mas tudo pode mudar de acordo com o tanto de conhecimento que a gente vai tendo e experiência, né? E eu achei isso muito legal e isso me deu muito mais vontade de querer ir atrás de mais conhecimento. Vamos agora, nesse momento, abrir o segundo eixo do meu mapa conceitual, né? Que é a área de atuação. O ambiente que me estimulou, né, que fez aquela sementinha que eu tinha dentro de mim crescer sobre a área da educação física foi a academia. Quando se fala em saúde mental, um auxiliador importante é o convívio social, né? A academia, ela fornece isso, né? A academia, além de fornecer equipamentos planejados para fazer com que a atividade, né, o exercício físico seja feita de maneira segura, ele também oferece isso, né, uma interação social entre quem? Entre o aluno e o professor, entre os alunos entre si, né, e esse convívio social para uma pessoa que está passando por algum quadro, né, de depressão também é muito bom, né, fazer parte de algo, né, fazer parte da sociedade para uma pessoa que está passando por esse problema é muito importante, né. Eu destaquei o texto, né, aqui que eu procurei na minha pesquisa, que diz, né, o Walston, 2016, ele ressalta que para a obtenção da melhora do humor e no convívio social do indivíduo através do exercício físico, é importante que ele faça uma modalidade esportiva que se identifique, promovendo a sua alegria e sentimento, a satisfação durante a sua prática, né? Tendo um ambiente, uma prática esportiva que ele se identifica, como por exemplo a musculação, né? E esse convívio social entre os integrantes, entre essas pessoas que fazem parte, por exemplo, da academia, que é os instrutores, os alunos, né? Vai aumentar essa sensação de alegria ao praticante, né? E isso para uma pessoa que está passando por um processo, né, depressivo e ansioso é de grande ajuda. Então, já falamos sobre o profissional e já falamos sobre o ambiente, mas e sobre as competências e capacidades que esse profissional precisa ter? Para falar sobre isso, para entender essas capacidades e habilidades, vamos abrir o terceiro eixo, competências e habilidades profissionais. E mais uma vez, eu peço a ajuda da Michelle Goulart, né, a personal trainer, para me ajudar nessa compreensão e nessas capacidades que um profissional precisa ter. E ela compartilha um olhar mais humano sobre o papel do instrutor. Eu faço a seguinte pergunta para ela: ao se deparar com alunos em situação
com depressão e ansiedade. Usando a sua experiência na área, que atitudes um profissional de educação física poderia ter com esse aluno? E ela me responde da seguinte maneira: um profissional precisa ter, sobretudo, conhecimento. Precisa ser empático, amoroso e sensível para observar, compreender e analisar as necessidades do idoso quanto à sua condição mental. Tal pensamento vai além do puro conhecimento sobre o assunto. E ela continua: se colocar no lugar do idoso é de grande valia. Ela fala idoso porque na área dela ela atua mais com idosos, né? Buscar assimilar, estimular, respeitar limites e se colocar como alguém em quem ele pode contar. Deixar ele confortável, seguro e capaz. No lugar em que está inserido é sem dúvida um grande diferencial. Então ela destaca algo muito importante, né? Ela procura estimular, respeitar limites e se colocar como alguém em que essa pessoa possa contar, certo? Ela ainda continua: eu acredito que minha maior habilidade em relação ao grupo de idosos e saúde mental é, sem dúvida, o cuidado, a empatia e meus esforços em deixá-los confortáveis, fazendo parte e felizes por estares praticando o autoconhecimento. Então vamos destacar aqui algumas palavras-chave do que ela mencionou. Quais são essas capacidades que um profissional, além da parte técnica, que ele precisa ter? Conhecimento sobre o assunto, amor pela profissão e pelas pessoas, né, a quem ele está atuando, cuidado e empatia. Então a gente pode destacar essas palavras, né? Então, dessa forma, ela contribui para nós sobre as capacidades que um profissional precisa ter. Capacidades mais humanas, além das capacidades técnicas, né, da formação de um profissional de educação física. E por último, né, finalizando o nosso mapa conceitual, vamos abrir o quarto eixo, que é onde analisamos o futuro e as nossas expectativas como profissional, certo? E eu continuo ainda com a Michelle, né, ela me auxilia nessa parte, né, mostrando quais expectativas ela cultiva dentro da sua área, e eu também vou compartilhar quais são as minhas expectativas em relação à minha área profissional. A Michelle, ela nos compartilha da seguinte maneira: minhas perspectivas na área é sem dúvida a infindável busca por conhecimento, principalmente na área que eu escolhi, no trabalho com mulheres com a mesma patologia que a minha. Uma área onde existe uma carência de profissionais e conhecimento sobre o assunto. Não sei se é exatamente isso que o futuro me reserva, mas estou aberta a novas áreas e compreensão. Então, a Michelle aqui, ela destaca que a perspectiva que ela tem é o quê? Continuar em busca de novos conhecimentos sobre o assunto em que ela está inserida nesse momento, certo? E ela fala que ela está aberta a novos áreas de compreensão, porque no futuro, né, a gente não sabe, né, quais coisas vão nos inspirar, quais coisas vão nos dar essa ambição de ir atrás de pesquisa, atrás de conhecimento e atrás de informação, certo? E eu finalizo, né, falando um pouco sobre as minhas expectativas depois desse trabalho, né? Quando eu falo sobre as minhas expectativas relacionadas ao futuro, eu consegui entender através de toda essa pesquisa, de toda essa construção do mapa conceitual, o entendimento de que por que na história da educação física a interdisciplinaridade desafiou tanto a compreensão da natureza da educação física. No momento em que me conscientizei da necessidade de que, além de aumentar o meu conhecimento sobre educação física, sobre a musculação, eu preciso sim entender outras áreas, né? Como a psicologia, a neurociência, né? E isso vai ser fundamental para que eu consiga auxiliar pessoas que estejam passando por algum problema de saúde mental, como um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. Então, nessa minha perspectiva para o futuro, eu sei que eu vou ter que aumentar ainda mais esse meu conhecimento,
me aprofundar na educação física, me especializar na musculação, ter um entendimento de outras áreas como a psicologia, a neurociência e até mesmo nutrição, né? Porque a gente sabe que muitos alimentos estão diretamente relacionados com o quê? Com esses neurotransmissores, certo? Então eu finalizo aqui esse meu mapa conceitual, né? Tá construído assim de maneira bem resumida, né? Bem montada, e eu tô muito grato com esse trabalho. Me fez ter uma visão muito ampla, né? Essa experiência, essa troca, né? Esse contato com a Michelle foi de grande valia ao meu entendimento sobre educação física e sobre o meu ponto, né, de origem, né? O que é um mapa? Um mapa é para a gente se achar, né? Quando a gente fala de mapa, é algo para a gente se achar. E o meu norte é esse, né? O meu norte é o aumento do conhecimento, é entender essa necessidade de ter conhecimento sobre outras áreas, certo? Quero aproveitar esse momento para agradecer a essa profissional, a Michelle Goulart, né? Que teve muita atenção comigo, né? Ela respondeu as perguntas, me ajudou, né? Mesmo tendo uma agenda muito corrida, ela teve ali a paciência, respondeu, teve muito mais conversa, né? Mas não deu de colocar tudo aqui no mapa conceitual, porém abriu muito meus olhos sobre essa profissão bonita e linda e essa visão mais humana sobre a atividade, né? Sobre a educação física, certo? Também quero agradecer à Unicelv por fornecer essa oportunidade, né, através desse trabalho, de a gente ter um contato maior, né, com esses profissionais, certo? E também quero agradecer ao nosso tutor, né, que é o João Marcelo Rodrigues, por ter nos auxiliado nessa construção desse mapa conceitual, né, toda essa paciência, tá certo? Muito obrigado, eu espero realmente que tenha ajudado na compreensão, né, que ajude também você que está assistindo a procurar, né, um caminho melhor para a sua área de atuação na educação física. Então tá certo? Abraço e até a próxima.